Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Momento Fértil. Estou aqui com uma convidada muito especial, doutora Sandriérica Ferreira Rocha, médica pela UFPE, com residência em ginecologia e obstetrícia pelo Hospital Barão de Lucena e, no momento, cursando a pós da arte fértil, de reprodução humana pela Unicap. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. É um prazer estar aqui, poder participar desse momento, estar ao lado de uma pessoa tão querida como você e poder ajudar as pacientes e a quem interessar que possa estar assistindo esse podcast. Ótimo. O nosso tema de hoje vai ser sobre quando a gravidez acontece depois da FIV, quais são os cuidados, Então, a gente sabe que o principal objetivo, depois de um tratamento de reprodução, mais focado na nossa conversa hoje em relação à FIV, é não só o beta positivo, mas sim o bebê em casa. Então, a gente fala muito sobre o funil da fertilização in vitro até o beta. Mas o funil, ele meio que acaba de começar com o beta, Porque existe uma outra etapa não menos importante, que é o pré-natal. Então, esse é o nosso foco da consulta de hoje. Então, o que é que muda? Se tem alguma coisa diferente? Quais são os cuidados a mais que a gente precisa ter nessa paciente? Porque o que a gente quer, na verdade, é o bebê em casa. Então, não para no beta positivo, não é isso? Isso. A gente na reprodução sempre fala que a gente não quer um beta positivo, a gente quer um bebê em casa. E a gente na obstetrícia sempre fala que a gente quer um bebê em casa, saudável, nos braços da mãe, mamando, depois correndo, brincando, e quer uma mãe saudável. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado antes da concepção e durante todo o pré-natal, mês a mês, a gente vai cuidando dessa mãe e de uma gravidez por FIV ou uma gravidez de forma espontânea, a gente tem sempre um olhar diferenciado, para aquela mãe, independente da forma que ela engravidou. Quando é uma gravidez por FIV, a gente, na maioria das vezes, tem um olhar redobrado, pois essas mães, na maioria das vezes, elas tiveram algum problema para a concepção e pode ter alguma repercussão do pré-natal. Então, foi uma paciente que teve uma endometriose, uma paciente com uma baixa reserva, que precisou de mais ajuda hormonal para engravidar, ou uma paciente de uma idade mais avançada. A gente sabe que até 40% das pacientes que recorrem à FIV, elas têm mais de 35 anos. E com isso vem um número maior de hipertensão, de diabetes, de pré-eclâmpsia. Então, a gente da obstetrícia sempre vai ter um olhar diferenciado para essa mãe que fez FIV. Perfeito. Então, ótimo resumo para a gente iniciar. Mas, na verdade, tudo começa antes da FIV, Então, muitas vezes, a paciente ela vai procurar um ginecologista geral, que isso seria o ideal para uma consulta pré-concepcional, que seria aquela consulta para ver se está tudo bem com o casal, enfim, se tá tudo, os exames estão em dia, se está tudo atualizado, se as suplementações estão sendo feitas da forma adequada. Então, muitas vezes, essa é a porta de entrada. E muitas vezes isso não é feito, a gente sabe. Na realidade, o casal já começa, muitas vezes já tenta, faz as tentativas para engravidar e às vezes se depara com o diagnóstico de infertilidade. E aí, muitas vezes, procura o profissional de reprodução assistida. Então, o profissional de reprodução assistida, antes de tudo, ele precisa se preocupar. Não é só indicar e fazer o procedimento, seja baixa ou alta complexidade, Ele precisa realmente se preocupar com esse pré-concepcional. Então, será que a suplementação está sendo feita da forma adequada? As vacinas foram checadas? As sorologias estão ok? Então, muitas vezes não vai ser esse profissional na nossa prática que vai fazer o pré-natal. Então, a gente sabe que, às vezes, o profissional da reprodução acompanha as primeiras semanas, vê se está tudo bem, mas depois fica a cargo do outro colega obstetra de fazer esse segmento. Porém, o cuidado começa antes mesmo da indicação e do procedimento em si.
E aí, nesse contexto, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. A gravidez de forma natural ou a gravidez pós-FIV tem alguma diferença do ponto de vista de desenvolvimento? Em relação ao desenvolvimento do bebê, não. Né? Normalmente o bebê ele vai se desenvolver da forma que ocorre a adaptação dele com a mãe. Né? Então, independente de ser uma gestação espontânea ou uma FIV, o bebê vai se desenvolver da mesma forma. Mas a gente sabe que uma paciente que fez FIV, se ela colocar 2 embriões, ela vai ter um risco maior de prematuridade. Se ela já for uma paciente de mais idade, ela tem um risco maior de pré-eclâmpsia. O que não impede hoje da paciente fazer seu tratamento e fazer seu procedimento, porque hoje no pré-natal a gente tem várias formas de detectar precocemente essas complicações e evitar consequências mais graves. Então, a gente vai ter um maior cuidado em rastrear essas doenças, né? A paciente que fez uma FIV, mas o desfecho do bebê, o desfecho da gestação, ela vai ser independente se ela foi de forma natural ou se ela foi uma FIV. Perfeito. Então, muitas vezes é justamente isso. A paciente ela vem com idade mais avançada e com isso já traz algumas doenças. Então, muitas vezes se associa a FIV a alguns piores desfechos, mas não pela FIV em si, mas pelo contexto que aquela paciente se encontrava. E aí, outra pergunta. Se fiz FIV, já é um pré-natal de alto risco? Não. Se fez FIV, mas é uma paciente... Muitas vezes a FIV ela foi realizada por um fator tubário, né? Que é uma paciente jovem, uma paciente saudável e teve um fator tubário e não conseguiu engravidar e vai ter um pré-natal de baixo risco. Mas a gente tem realmente essa associação de mais pré-natais de alto risco pela conjuntura materna, né? Que levou à FIV, não pela FIV em si. Perfeito. E durante uma gestação, seja ela pós-FIV ou não, o que é importante? O que é fundamental? Pronto. A pré-concepção, ela é super importante em qualquer uma gestação. Quando é uma paciente que ela veio de um centro de reprodução assistida, a gente como obstetra já fica mais tranquilo, porque sabe que essa paciente foi conduzida de forma ideal até aquele momento da concepção. Então, a gente sabe que ela fez todas as suplementações necessárias, que ela fez as vacinas, que foi avaliado todos os exames de doenças infecciosas. Até os rastreamentos, Até né? os rastreamentos. Essa paciente, a partir dos 40 anos, é mandatório a gente ter uma mamografia. Isso mesmo. É mandatório para a gente fazer o procedimento, ter uma citologia oncótica atualizada. Isso mesmo. Então, esses rastreios, eles foram feitos... Idealmente, de forma adequada Isso antes mesmo. de qualquer procedimento. E ela é uma paciente que ela sabe todos os riscos dela. Então, conscientemente, ela já sabe que ela tem que fazer exames antes, que ela tem que fazer reposições, diferente de uma paciente que, de surpresa, engravidou uma gestação não planejada. Ela vai chegar para a gente no pré-natal e a gente vai ter mais dor de cabeça com essa paciente em relação a isso. Isso quando não chega tardiamente, né? Descobre isso com mesmo. 10, 12, 13 semanas, né? É verdade. E aí a gente vai ter mais dor de cabeça em relação aos cuidados, né? Então, a gente sabe que essa fase inicial da embriogênese é fundamental. A reposição de ácido fólico, que a gente deve iniciar até 3 meses antes, né? Sim. A gente sabe que o ácido fólico é super importante nos defeitos do tubo neural, e a paciente que já chega já com 9 semanas, ela teve uma janela de oportunidade aí perdida que não tem como voltar atrás. Exatamente. Né? E assim, o cuidado da paciente no pré-natal, pós-fertilização, ele muitas vezes, como você falou, é redobrado, porque a paciente já vem de uma jornada difícil, às vezes de muitos beta negativos ou de perda gestacional. Então, às vezes, existe até um componente de uma ansiedade maior, um estresse maior, né? Às vezes, por pequenas coisas, a paciente acha que vai complicar, né? É verdade. Então, isso às vezes requer um acompanhamento um pouquinho mais delicado do dia a dia do obstetra. Né? Aquele excesso de medo de acontecer alguma coisa. Nossa, eu já cheguei até aqui.
já consegui, né? Já Isso. cheguei tão longe e agora não pode acontecer nada. Então, às vezes, é um pouco difícil para os dois lados, né? Para a paciente e para o médico que está acompanhando. É um desafio. É verdade. E é muito importante sempre a comunicação do obstetra com o médico fertileuta. Nesse início de condução, nas tomadas de decisões, até quando manter hormônio, o que fazer, se a paciente já teve alguma comorbidade já ser passada, né? Esse início, essa junção de informações é muito importante na condução. E existe algum exame assim específico? Por exemplo, se falou muito nos últimos anos sobre o ecocardiograma fetal. Uhum. Que é um exame que foi posto, inclusive, pela Febrasgo como um exame obrigatório. Só que na prática a gente sabe que não existem profissionais suficientes para abarcar a demanda de fazer um ecocardiograma do bebê em todas as gestantes que existem no Brasil. Então existe uma lacuna. Isso. Mas, por exemplo, com relação a esse exame para pacientes que fizeram FIV, ele é indicado? Ele é indicado. Ele é indicado e principalmente para paciente que fez FIV, para pacientes de alto risco, né? Então, a gente sempre tenta fazer em todas as pacientes o ecocardiograma fetal. A gente não consegue. Na maioria das vezes, a gente vai pedir para todas as pacientes, talvez a gente não consiga fazer, mas uma paciente que fez FIV, a gente vai ter uma posição mais incisiva em relação à solicitação desse exame, porque existe uma pequena associação da FIV com um aumento de cardiopatia. Então, a gente tem que ter mais cuidado com essa paciente em relação ao eco fetal, sim. Então, se a incidência varia em torno de 1 a 2% na população geral, ela pode chegar até um pouco mais de 3%. Então, nesse caso, a Febrasgo indica realmente o eco, principalmente dentre os grupos, né, de maior risco nessa população. Então, é um exame importante. Né? E com relação às medicações, que a gente já falou, né? Existe alguma medicação no contexto de uma gravidez pós-FIV que ela é, assim, fundamental? Então, na verdade, você já respondeu sobre o ácido fólico ou metilfolato, que é o suplemento que não pode faltar. Lógico que a suplementação é uma coisa individualizada. Isso. Né? E com relação às medicações, então, muitas vezes a paciente ela vem com suporte de fase lútea, que foi indicado pelo fertileuta, o médico especialista em reprodução, e esse manejo ele vai ser feito em conjunto, né? Como vai ser feito esse desmame, a redução da dose, quando suspender. Mas alguma outra suplementação, né? Tem uma novidade aí com relação ao cálcio. Isso. Né? O cálcio, hoje, ele é indicado para todas as gestantes. Até um tempo atrás, a gente só fazia o cálcio em paciente com risco de pré-eclâmpsia, de hipertensão gestacional. Mas o cálcio, ele é fundamental na fisiologia vascular, né? Então, a gente sabe que quando a paciente suplementa cálcio, aqueles vasos que vão formar a placenta, os vasos maternos, eles vão evoluir de uma forma mais satisfatória e vai evitar doença hipertensiva gestacional. Então, não só a paciente que fez FIV, em todas as pacientes, hoje em dia, a gente suplementa cálcio, e mais ainda incisivamente nas pacientes de FIV, né? Perfeito. E o AS? O AS também vai agir nesse sistema vascular todo, né? O AS, ele vai diminuir a lesão endotelial, ele age inibindo uma substância que dá vasoconstricção, que é o tromboxano, e ele age melhorando as prostaciclinas, que são vasodilatadores. E a fisiologia da pré-eclâmpsia, ela é toda voltada para essa parte de angiogênese, essa parte vascular. Então, pacientes de risco para pré-eclâmpsia, a gente deve fazer uma dose baixa de AS diária a partir de 12 semanas, mas não toda paciente de FIV deve fazer o AS. Não, paciente que tem risco para pré-eclâmpsia deve fazer o AS. Perfeito. Algumas sociedades, assim, mas sem muita robustez, colocam como indicação global para FIV, né? Mas a grande maioria não engloba essa indicação como algo universal. Em relação à heparina, então,
tem se difundido cada vez mais esse uso da anticoagulação. Então, a gente falou do AS, que é um antiagregante. Isso. Mas e os anticoagulantes, né? A famosa enoxaparina, né? A heparina subcutânea. Então, tá indicado para todo mundo que fez FIV? Para todo mundo que fez FIV, não. Normalmente a gente faz enoxaparina para paciente que já teve uma trombose, para paciente que tem uma trombofilia, né? Uma trombofilia adquirida ou uma trombofilia até hereditária, que ela vai ter um maior risco de desenvolver trombose, ter um desfecho materno-fetal ruim, a gente deve fazer essa profilaxia com a enoxaparina, mas não para toda paciente, né? Realmente são algumas indicações. A gente sabe, né, que é uma medicação que tem riscos. Isso. Né? Então, tem risco de sangramento por ser um anticoagulante e que é uma medicação que é muito cara quando a gente pensa numa não indicação. Então, realmente, cada caso deve ser individualizado, mas jamais é uma indicação, a FIV por si só, de uma anticoagulação para todas. E com relação a riscos para o bebê, a FIV, ela traz mais riscos para esse futuro bebê? Não. Na verdade, no processo de FIV, a gente consegue selecionar o melhor embrião, né? Então, se a gente for levar em consideração esse fato, a gente não vai estar trazendo maiores riscos para o bebê. Numa gestação espontânea, a natureza vai selecionar aquele melhor embrião. Mas a FIV em si, ela não vai trazer prejuízos para a formação do bebê, até porque, na maioria das vezes, a gente sempre vai escolher o melhor embrião para implantar, para fazer a implantação, né? Tem alguns casos até que a paciente tem aborto de repetição, e quando a gente faz uma FIV, ela consegue ter um sucesso gestacional, talvez por essa escolha do embrião mais saudável, né, no processo de escolha, de seleção, né? Então, a FIV, ela não vai causar danos para o bebê, não, para o feto, não. A gente sabe que existem algumas associações, né? Então, bebês mais gordinhos em alguns preparos, bebês mais magrinhos em outros preparos, por exemplo, de endométrio. Mas, assim, enfim, o risco da fertilização em si não seria para o bebê, mas o contexto, novamente, puxando aquele gancho inicial. Isso. Então, se é uma paciente com risco clínico para pré-eclâmpsia, então a gente sabe que se essa pré-eclâmpsia piora, a gente pode levar a uma prematuridade. Isso. Enfim, por complicações não relacionadas à FIV em si, mas pelo contexto, às vezes de idade mais avançada. Gemelaridade. Exatamente. Então, uma paciente com idade mais avançada, né, que já tenham alguma doença crônica, como hipertensão, diabetes, ou que já pela idade avançada, como a gente sabe, essa questão, né, genética, de mais alterações genéticas, mais erros na formação daquele óvulo, predispondo a mais aborto. Né? Então, isso sim seria uma consequência, mas não pela FIV em si. Não pela FIV em si. Então, isso as pessoas mesmo. costumam, às vezes, condenar a FIV por isso. Não é bem assim. Verdade. E com relação ao risco de gêmeos? Então, gravidez múltipla é um tema sempre em alta, né? Quando a gente fala de tratamentos de reprodução assistida. Esse risco existe? E se sim, quais são os impactos disso para esse bebê e para essa mãe? A gente que faz reprodução assistida, a gente sempre tem cuidado em gestação múltiplas, porque a gente sabe o risco para a mãe, para o bebê, um feto prematuro, a gente quer um bebê saudável em casa, né? Com o menor tempo de UTI possível, se for necessário. Então, a gemelaridade, a gente sabe que aumenta muito o risco da prematuridade. A gente tenta sempre evitar. Algumas vezes até cancela o ciclo, porque a paciente corre risco de ter muitos embriões, gestação de trigêmeos. Hoje em dia a gente não quer isso, né? Então, até mesmo no namoro programado. Namoro programado, então, justamente. Um caso simples, a gente faz uma medicação, um comprimido, o objetivo sempre é ter um óvulo, né? Isso. Uma ovulação, mas às vezes aquela paciente responde excessivamente e corre um risco, né, pelo acompanhamento no ultrassom, de ter 3 ovulações ou mais naquele ciclo. Então, a gente, apesar de querer,
que o beta positivo venha, que a Isso. gravidez venha, a gente vai ter que cancelar. Cancelar. Então vai dizer assim, a gente vai contraindicar a relação sexual, porque vai colocar aqueles possíveis bebês em risco e a mãe também. Hoje em dia, a tendência do universal dos guidelines é que a gente coloque apenas um embrião, né? Uma gestação única. Até porque esse que a gente coloca, ele pode se dividir Pois é. e vir 2, Às né? vezes os pacientes esquecem disso. Isso. E como a gente sabe todos os riscos de uma gestação gemelar, a gente vai sempre tentar colocar só um. A paciente, ela pode escolher colocar mais de 2, até 3. Não é aconselhável, né? Uhum. Uma gestação trigemelar é muito complicada para o obstetra, né? Para a família, para o obstetra, com Sim. todos os riscos. Então, não é aconselhável. O ideal é que a gente coloque só um embrião, realmente. Perfeito. E a gente sabe que a gravidez múltipla, principal complicação, sem dúvidas, é a prematuridade. Mas também aumenta o risco. Então, se é uma gravidez múltipla, ela já tem obrigatoriamente um pré-natal de alto risco, já virou alto risco. Já tem um risco aumentado de pré-eclâmpsia e das síndromes hipertensivas de forma geral. Então, já vai ganhar o AS com 12 semanas. Isso. E, além do mais, as outras complicações, como diabetes gestacional, risco da bolsa romper antes da hora, internamento prolongado, risco de infecção e até por aquela sobredistensão uterina, um risco maior até de hemorragia pós-parto. Isso mesmo. De repente, essa paciente até perdeu o útero no pós-parto, por um sangramento, por uma dificuldade de contração, né? Sem contar o tempo que esses bebês vão ficar na UTI, o risco de você até perder, né? Ter um desfecho ruim na UTI e perder um bebê, né? Então realmente. Isso é bem importante, porque às vezes a paciente ela acha aquele contexto de gravidez lindo, né? Bonitinho, fofinho, mas a gente, como obstetra, que a gente vê muitas vezes as complicações acontecendo, a gente consegue já vislumbrar uma possível complicação lá no futuro. E a gente quer evitar, obviamente, porque a gente quer o melhor para ambos. Para ambos. Né? Mãe e bebê. Realmente é muito lindo a gestação gemelar, né? É encantador, mas a gente sempre tem que ter os dois olhares, né? Olhar o desejo do casal, da família, mas olhar também as complicações, né? E ponderar. Se a paciente está ciente de tudo isso, por que não tentar? Por que não? Né? Fazer uma transferência de 2 embriões. Isso. E hoje a gente consegue ajudar muito esses casais, né? Tem muito suporte para fazer dentro da obstetrícia para postergar mais ainda essa gestação, para a gente ter o mínimo de complicação possível. Né? São muitos avanços com medicações, com exames. E tentar sempre o melhor. Tentar o melhor desfecho dentro do possível, né? Dentro daquela realidade. Perfeito. Estamos chegando ao fim da nossa conversa. Queria que você deixasse uma mensagem final, que alguma ouvinte pode estar ouvindo essa conversa, né? Acabou de receber o positivo. Vai entrar agora numa nova jornada, que é uma jornada do pré-natal. Né? Que mensagem você diria para ela? A gente da obstetrícia se sente muito confortável em receber essa mãe da FIV, esse casal, né, que veio de um processo de fertilização, porque é um casal que ele se doa, né, que eles vêm e o que a gente orientar, a gente não vai ter resistência. É um casal que amou muito, que sonhou muito, que desejou muito aquele filho, aquela gestação. E é bom para a gente, quando a gente fala assim, olha, tenha repouso, e a paciente tem, tome essa medicação, tome em tal horário, ela chega, doutora, eu fiz tudo certinho, esse mês, por favor, só aumente 1 quilo. E ela chega com aquele peso ideal. Então, para a gente é muito satisfatório ter esse retorno da paciente, poder orientar e receber em troca. Saber que você fez realmente sentido para ela naquele mês, né? Cada mês do pré-natal é um capítulo novo, né? Sim. Então, é muito bom receber essas pacientes e sintam-se acolhidas. Estamos preparados para recebê-las no pré-natal. Doutora, muito obrigado. Né? Foi uma ótima conversa. Também. Se alguma paciente
quiser marcar uma consulta, né? Quiser lhe conhecer, diga aí suas redes sociais. No Instagram é @Sandrierica, né? Eu acho que só tem eu com esse nome aqui na região de obstetra. Não é difícil me achar. Atendo em toda a região metropolitana. Aqui atendo em Recife, atendo em Paulista também. E sou do SUS do Hospital Barão de Lucena, minha casinha ainda. Então é fácil me encontrar. Mas no Instagram é @Sandrierica. Ótimo. Muito obrigado novamente. Minhas redes sociais, para quem quiser marcar uma consulta, tirar alguma dúvida sobre as etapas do tratamento de reprodução, ou se tem algum receio sobre esse tema, né? Gravidez, pós-FIV, se existem mais complicações. Meu Instagram, dr.marcos.moura. Quem não seguiu ainda, convido a seguir a nossa página do YouTube, tá? Pode comentar, fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida. E é isso, encerrando mais um episódio do nosso podcast. Aguardo vocês nos próximos.